Boa noite a todos, amém? Graças a paz de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 45:5. Gênesis 45:5. Todos acharam, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quero ler mais uma vez. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Amém. Quanto custa o seu sonho? Se você pudesse precificar o seu sonho, quanto custaria o seu sonho? Você já deve ter ouvido não, você já deve ter falado algumas coisas distantes entre o que você deseja e o que você quer alcançar. E eu tenho certeza que um dia você compartilhou isso com alguém, seja com um familiar, com uma amiga, e você foi naquela viagem dizendo: olha, eu gostaria de ter isso, de ir para aquele lugar, de experimentar tal coisa, de conhecer tal cidade, de conhecer tais pessoas. E no meio do seu despejar de sonhos, você ouviu alguém dizer assim: pô, para de viajar, meu, você está viajando. E prontamente a sua resposta foi: deixa eu sonhar, porque sonhar não custa nada. Eu e você já dissemos isso algumas vezes. Ah, deixa eu ficar sonhando aqui, porque sonhar não custa nada. Será que não custa? Será que sonhar não custa nada? Será que sonhar não tem preço? Será que sonhar não exige algumas coisas da gente? É sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Quando nós lemos esse texto que lemos agora, Gênesis 45:5, quando a gente decorre o texto e vê José falando aos seus irmãos o que ele disse, você vê um José sóbrio, você vê um José consciente do seu chamado e da sua missão. Porque somente um homem sóbrio e consciente do seu chamado e de sua missão daria uma resposta aos seus irmãos como ele deu, dizendo: olha, não se aflijam o coração, porque foi Deus que fez isso. Somente um homem extremamente conhecedor do seu lugar, da sua posição e do Deus que serve, daria uma resposta daquela. Então a primeira impressão é essa, que José é um cara pronto. Mas as pessoas, elas não nascem prontas. O que nasce pronto são coisas. Isso nasce pronto. Um celular nasce pronto. A cadeira que você está nasce pronta. Homens não. Homens são forjados. Forjados na história, forjados no caminhar, forjados em suas experiências. E quando a gente olha e vê por detrás do mito, porque quem lê a Bíblia vê os heróis da fé, vê os patriarcas, vê os profetas como mitos. O que é mito? Alguém que não se alcança, alguém que você nunca vai conseguir equiparar ao mesmo grau que ele. Nós temos o costume de fazer de não só os personagens da Bíblia de mitos,
mas fazer de mitos aqueles que estão aqui em cima. Nós transformamos os homens em mitos. E eu vou te dar uma dica, abra um parênteses aqui. Nada é tão perfeito quanto ser visto de perto. Então não construa mitos. Porque se você olha para alguém que está aqui em cima e diz: pô, esse cara é um mito, desce, deixa ele descer do púlpito, conversa com ele, convive com ele alguns dias, e você vai ver que ele não é um mito. Ele é um ser humano. E José era um homem assim. Então, por detrás do nome, Zafenate Paneia foi o nome que foi dado a ele, que quer dizer Deus fala e vive. Olha só, foi dado para ele um nome, Deus fala e ele vive, para um homem. Só que por detrás desse mito existiu um homem, um jovem simples, comum, de 17 anos, um homem imperfeito, cheio de falhas, como nesses 12 dias já foi dito aqui, um homem perfeito, recebendo de um Deus perfeito um sonho excelente. Um homem imperfeito, recebendo de um Deus perfeito um sonho excelente. Então, o texto fala sobre José. Toda a história de um homem carrega consigo muito choro e sofrimento. A sua história de vida, se você contar para alguém, do dia que você nasceu até o estágio que você se encontra hoje, na sua história tem lágrima, tem sofrimento, tem decepção, tem tristeza. E assim foi na vida de José. Nós também temos o costume de olharmos as pessoas, vamos dizer assim, os artistas da televisão, e vemos a sua riqueza, o seu sucesso, o seu prestígio, o seu poder de influência, e a gente fala assim: nossa, é fácil ser assim, é fácil ele comprar tal coisa porque ele tem dinheiro, não lhe falta nada, é fácil ele entrar e sair de lugares porque ele é uma pessoa influente. Mas senta com essa pessoa e vai ouvir a história dela. Senta com essa pessoa e presta atenção aqui, o ponto que ela chegou, o que ela viveu antes. Eu e você precisamos entender que o estágio, o destino que Deus vai te levar, vai por detrás dessa grande história. Quando ela se encerrar, terão muitas histórias. Uma grande história sempre tem pequenas histórias embutidas. Não é uma única história. E nós estamos falando sobre José, um homem que governou, mas primeiramente um homem que sonhou. E eu queria fazer uma pergunta que esses dias eu tenho vindo, todos os dias, exceto o sábado, eu não pude estar aqui, e o Senhor veio falando ao meu coração a respeito de sonhos. Mas a grande pergunta é: que sonho você tem sonhado? Você está sonhando o seu sonho? Ou você está sonhando um sonho de um Deus perfeito, do Deus que você serve? Porque olha só, Moisés não foi dormir de barriga cheia e teve um sonho. Deus deu para ele aquele sonho. Então a pergunta que eu queria lançar aqui é: você tem sonhado que sonho? É o seu sonho? Ou é o sonho do Senhor? Como nós vamos discernir isso? É difícil. Eu confesso para você que é difícil. Mas há algumas coisas que vão definir se o sonho é seu ou se é do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus é o centro. A realização do seu sonho vai atingir pessoas, vai abençoar vidas. Se o seu sonho passa por esses 3 crivos, eu posso dizer que você está sonhando um sonho dado pelo Senhor. Então, que eu desconstrua isso em você hoje. Se você está querendo sonhar algo e fazer com que Deus aprove e avalize o seu sonho, eu deixo um convite para você: deixe o seu sonho de lado. Se o seu sonho não passa por essas 3 coisas, Deus ser glorificado,
ele ser o centro e pessoas serem abençoadas, eu digo para você que esse não é o sonho de Deus, é o seu sonho. Mas é errado, é diabólico? Não estou dizendo isso, só estou dizendo que não é o sonho de Deus. Mas se o que você tem sonhado, se o que você tem almejado passa por isso, glória a Deus por isso. Você está sonhando um sonho legítimo. Você está sonhando um sonho de Deus. Há uma frase de um autor desconhecido, ele diz assim: todo sonho sonhado por uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Deus, a sua realização é só uma questão de tempo. Eu vou repetir. Todo sonho sonhado por uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Deus, a sua realização é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? É o Cronos ou é o Kairos? É o meu tempo ou é o tempo de Deus? É só uma questão de tempo. Se o teu sonho respalda Deus está respaldando, é uma questão de tempo. Mas que tempo é esse? Que tempo é esse que esse autor desconhecido fala? Eu já disse, um Deus imperfeito, um sonho excelente. Porém, entre esse sonho de José e o cumprimento desse sonho, existe um espaço de tempo. E é esse espaço de tempo que Deus mais gosta de trabalhar. Deus não está preocupado nem com o começo e nem muito com o final. Deus está preocupado com o meio desse processo. O final é importante, sim, mais importante do que o início. Mas o meio, o trajeto, é o que Deus se importa. Deus se importa tanto que Ele nos convida. Entenda uma coisa: Deus sempre vai ser educado conosco. A palavra de Deus para nós nunca vai ser uma palavra imposta. Deus sempre parte para o diálogo. Deus nunca vai partir para uma imposição. Deus nunca vai forçar você a ser, a fazer e a ter alguma coisa. Ele vai propor. Deus é um Deus de propostas. Ele sempre vai propor para você. Nunca vai pedir para você. E José foi esse homem que teve esse sonho. E o Salmo 105, verso de 16 a 19, diz assim: enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor o provou. A mesma palavra que direcionou José a um destino, essa foi a mesma palavra que colocou José à prova. Foi a mesma palavra. O dia que você decidir colocar em prática aquilo que você entendeu que é um sonho de Deus, pode ter certeza, a palavra do Senhor colocará você à prova. Deus sempre vai nos colocar à prova quando o que está envolvido é o nome dele, é o propósito dele. Nos colocar à prova para quê? Nós vamos decorrer isso que é ao longo do texto. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu vou usar essa noite. Não porque eu não acredite ou porque eu não goste, mas pelo que fizeram dela. E esse termo que eu vou usar chama-se palavra profética. Os homens deturparam muito essa palavra. Então, falar hoje de palavra profética, você sempre vai remeter a sua mente a um guru espiritual que vai apontar o seu futuro e vai dizer o que você vai ser, vai acontecer e vai ganhar. Mas o que está escrito aqui, e nos Salmos que nós lemos, é claro que Deus lançou uma palavra profética sobre a vida de José. Então, só para desmistificar isso, de ser palavra profética, eu preciso deixar claro isso. Palavra profética é algo que vai acontecer no futuro? É. O Antigo Testamento diz que os profetas se levantavam e proferiam palavras proféticas sobre um futuro que estava às portas. Só que esse futuro estava condicionado com o presente.
Então, se essa palavra profética para ter efeito, o presente precisava ser mudado. E quando Deus lançou essa palavra profética a José, Ele mostrou para José uma palavra profética através de um sonho, dizendo que algo ia acontecer, mas mal sabia José que o presente ia fazer esse futuro chegar. O presente, a sua postura, a sua posição, o seu comportamento, as suas decisões iria trazer ou não esse futuro. Então, palavra profética, irmãos, eu vou deixar algo claro. Palavra profética não é algo que Deus lança ao vento e o homem que se vire. O homem que se vire para cumprir. Palavra profética não é algo que Deus um dia levanta e diz assim: aconteça tal coisa. E a humanidade, vamos fazer um jogo de sorte para ver quem é que vai cumprir isso. Palavra profética está muito mais ligado à onisciência de Deus. Palavra profética está ligado muito mais ao que Deus vê na frente, e não ao que Deus lança por lançar. Então, quando Deus profere uma palavra profética sobre a sua vida, Deus não está lançando a sorte ao vento. Deus onisciente vê o futuro, e por isso lança, e por isso permite que os seus profetas profiram essas palavras proféticas. Então não é simplesmente o realizar de um futuro, e como se Deus fosse fazer por Ele mesmo. Está muito enganado. Você faz parte dessa palavra profética. Você está totalmente envolvido e comprometido com isso, para que ela aconteça e para que ela se cumpra. Caso contrário, não é. Palavra profética vai acontecer quando você colaborar com o Senhor. Existem palavras proféticas que são vontades soberanas de Deus. Só que existem outras palavras proféticas que Deus lança, abrindo o coração dele, dizendo de algo que Ele quer que você faça. Só que homens podem decidir fazer a vontade de Deus ou não. Você escolhe, irmãos. Você não é uma marionete nas mãos do Senhor. Porque se você fosse uma marionete, se a história da sua vida estivesse fechada, você não precisaria de Bíblia. Você não precisaria dos conselhos que a Bíblia te dá. Porque se está tudo programado para acontecer, você não precisaria de Bíblia. Você é uma pessoa programada. Mas você é um ser que pode escolher em fazer a vontade de Deus e não fazer. Deus deu a José a oportunidade de participar de um projeto que era dele. E José decidiu fazer. O José, ele foi uma pessoa que teve um direcionamento a respeito do seu futuro. Ele teve um direcionamento e ele decidiu escolher. José foi um homem no caminho que precisou fazer algumas escolhas, e algumas escolhas que custaram caro. Então, em última análise, sonhar custa muito caro. Sonhar custa caríssimo, caro demais. Ele foi provado com metal, é provado com fogo, para que esse momento de excelência chegasse para a vida dele, para que esse momento de ser alguém importante, relevante para o reino, para a história chegasse. Ele foi provado com fogo. Então, ser provado custa caro. E o que custa? Quanto que custa? O que isso custa para mim? Eu queria deixar alguns exemplos de como isso custa caro. Talvez o que eu vou dizer nem tudo se encaixe com você, mas talvez uma dessas coisas que eu vou dizer se encaixe com a sua vida, se encaixe com a sua história, se encaixe com o tempo e o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. Capítulo 37 de Gênesis. Se você puder, abre lá, por favor. 37, 7. Gênesis 37, 7 e 19. Diz assim: Então lhe disseram seus irmãos:
pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais, já no versículo 19. Não, perdão, versículo 7 ainda. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Agora o versículo 19. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador mor. Ou, na sua tradução, lá vem o sonhador. Sonhar custa o quê? Sonhar custa continuar sonhando apesar dos pesares. Sonhar custa o quê? Sonhar custa você continuar sonhando apesar dos pesares. Os irmãos de José disseram assim: lá vem o sonhador mor. O texto mostra, você que leu a história e conhece, e fica muito claro, que o que desencadeou a fúria dos seus irmãos não foi simplesmente o fato dele ser o filho predileto do pai. Mas se você ler a história, capítulo 37, você vai ver que o que fermentou ainda mais isso foi quando o José proferiu os seus sonhos. E a prova viva disso é que quando vinha José ao encontro dos seus irmãos, eles já estavam tramando lançar José no poço. Eles não disseram assim: lá vem o queridinho do papai. Ele disse assim: lá vem o sonhador mor. Então, o que irritou, trouxe fúria, ódio, inveja aos seus irmãos foram os sonhos de José. Os sonhos de José trouxe ódio aos seus irmãos. E uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que no meio desse processo da paga do seu sonho, você vai encontrar algumas situações adversas. Eu estou pregando o óbvio aqui. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, eu estou pregando o óbvio. Você vai encontrar dificuldades no meio do caminho. Você vai encontrar pedras. Você vai encontrar situações de ciladas no meio do caminho. Mas o que custa o seu sonho é você continuar sonhando. E o que talvez trouxe mais tristeza ao coração de José foi que ele foi traído pelos seus irmãos. Como isso ocorreu e quem fez? E apesar disso, ele continuou sonhando. Apesar dos pesares, José continuou sonhando. Você precisa entender uma coisa: as perseguições vão vir. Fernando, eu não gosto muito de pregar o Evangelho aonde você vai ter que lutar contra um oponente chamado o próximo. Porque eu entendo que o Evangelho não é para você combater o próximo. Não é para você falar mal das pessoas que te fazem mal. Não é. Eu não gosto desse Evangelho. Não gosto. Eu tenho nojo desse Evangelho que faz você remeter na sua mente, pessoas. Sendo que a Bíblia é muito clara e diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então esse Evangelho que visam pessoas, dizendo, quando fala assim, o seu inimigo, alguns já mentalizam pessoas. Alguns já mentalizam famílias, parentes, o chefe. E o Evangelho não é contra pessoas. As pessoas são alvo do Evangelho, alvo do amor de Cristo. Mas você precisa entender uma coisa: existe gente que vai perseguir você. Apesar disso, apesar de você entender que o Evangelho não é para ferir pessoas, esteja certo, pessoas vão ferir você. Foi o que foi dito. Existem pessoas chatas. Existem pessoas insuportáveis. Existem pessoas que não vão com a sua cara. Existem. Todo mundo gosta de você? Não. Todo mundo gosta de mim? Não. Se eu perguntar para todo mundo aqui, vocês gostam de mim? Talvez vocês vão dizer por educação. Mas talvez estejam pessoas aqui que não gostem de mim. Então eu não vou agradar todo mundo. E no meio desse processo, de apesar dos pesares você continuar sonhando, você vai encontrar pessoas que não vão gostar de você, que vão se opor a você, que vão se levantar contra você,
que vão dizer coisas que você não quer ouvir, que vão armar ciladas para que você caia nelas. E quando isso acontecer, sabe quanto que custa o seu sonho? Se acontecer isso, você continuar sonhando. Se acontecer isso, você se levanta, como diz o nosso velho cancioneiro, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sonhar custa o quê? Apesar dos pesares, você continuar sonhando. Eu fico pensando se José, na primeira, ele tivesse dito assim: poxa, eu não vou sonhar mais, não vai acontecer, então eu vou largar e eu vou me entregar aqui. Você nunca vai ter pessoas em todo o tempo dizendo assim: isso, vai em frente, eu te apoio, tamo junto, vai Corinthians, vitória na guerra. Não vai. Você não vai encontrar. Não vai. Não vai. Você não vai encontrar. E como fica quando você não encontrar? Como você se comporta quando você se depara com um opositor? Porque eu entendo assim: Deus usa pessoas, e infelizmente o diabo também usa pessoas. Tem pessoas que o diabo nem precisa usar, porque são pessoas que por si só são más, por conta do pecado, mas continuam sendo alvo do amor de Deus. Então, quando isso acontecer, pessoas puxarem o seu tapete, literalmente, te armarem uma cilada, continue sonhando. Continue sonhando. Apesar disso, continue sonhando. Continue fazendo. Vá em frente. Siga. José não deixou de sonhar. E é claro, você vê na história, lançado no poço, não deixou de sonhar, foi para a casa de Potifar. Lá ele poderia se render como escravo, mas ele entendeu o propósito que ele tinha, e ele começou a fazer tudo com excelência. Virou chefe dos escravos na casa de Potifar. Nós vamos ver ao longo disso. Foi para a cadeia, poderia ter entregado os pontos, ele continuou a sonhar, virou chefe dos presos. Sabe o que ele tinha dentro dele? Ele tinha a consciência de que o que Deus havia mostrado para ele era uma missão, e que o lugar que ele estava, mesmo que não fosse o lugar que ele tinha sonhado, ele tinha essa coisa assim na sua mente: isso está acontecendo, então eu vou treinar. Isso está acontecendo, então eu não vou me amoldar à circunstância, mas eu vou aproveitar a circunstância e vou treinar. Vou treinar as minhas habilidades. Vou treinar aquilo que eu entendo ser de Deus. Então, se Deus me mostrou algo excelente, claro que José não sabia que ia ser governador, mas ele sabia que algo grande ia acontecer. Então ele disse: vou para a casa de Potifar, vou servir com excelência, porque eu entendo que o que Deus mostrou para mim veio dele, isso vai se cumprir. Ele não se rendeu. Sabe o que falta para crentes? Para você, para mim que estamos aqui, falta determinação. E eu falo isso de mim mesmo. Determinação. E sabe qual é o grande mal da igreja? Nós não temos determinação e começamos a nos determinar para Deus. Eu não tenho determinação. Aí eu viro para Deus e falo: eu determino. E Deus olha para você e diz assim: você não entendeu nada. É você que tem que ter determinação. Não determina nada para mim. É você. José não chegou na cova e disse: Deus, eu determino em teu nome que eu saia dessa cova, desse poço. Eu determino que eu saia da casa de Potifar. Eu determino que eu saia da prisão. Não. Ele era determinado. E tem muito crente deixando de ser determinado e passando a determinar para Deus. Está tudo errado. Deus não tem nada a ver com a sua determinação, com o dizer para ele: eu determino que o Senhor faça isso.
misericórdia. Aí a grande pergunta é: poxa, eu preciso ter determinação, eu preciso continuar sonhando apesar dos pesares. E a grande pergunta que eu e você já fizemos: por que as promessas de Deus demoram? Deus não pode falar na véspera. Por que Deus fala muito antes de acontecer? Por que Deus fala meses, semanas, anos, décadas antes de acontecer? Será que é para que eu fique ansioso? E troque os pés pelas mãos? E tome atitudes impensadas? Não. Se Deus lança para você uma palavra profética que aponta o futuro, Ele quer que antes do futuro chegar, no presente, você treine, você colabore, você se prepare. E o que Deus estava dando para José era uma oportunidade. Era uma oportunidade. Eu carrego uma máxima comigo, que é: Deus não desperdiça oportunidade. Ele não desperdiça uma oportunidade sequer. Então, quando Deus lança uma palavra ao meu respeito, e nesse processo acontece um revés, e eu continuo sonhando, Deus está dizendo: isso, se prepare, endureça o casco. José foi um homem de casca dura, de lombo largo, mas com um coração extremamente mole, um coração extremamente voltado para Deus. Deus quer que você se prepare. Apesar dos pesares, continue sonhando. Não seja um sonhador, porque os sonhadores ficam naquela coisa utópica que nunca vai alcançar. Seja uma pessoa que sonhe, mas que sonhe com os pés no chão, mas que sonhe com a certeza de que o que você carrega é um sonho dado pelo Senhor, algo que Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas e que ele seja o centro sempre, em todo o tempo. Capítulo 39, de versos 7 a 9. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sonhar custa o que, Fernando? Sonhar custa receber propostas erradas. Sonhar custa você recusar propostas erradas. José foi tentado a ferir e a quebrar o propósito de Deus na vida dele. Ele foi tentado. Ele foi tentado a cumprir um propósito que Deus havia dado. Ele foi tentado. E eu me coloco no lugar de José. José não nasceu escravo. José nasceu num lar com irmãos, com o pai, com a mãe. Teve sua infância, cresceu, na sua adolescência aconteceu isso. Mas ele não nasceu escravo. E do dia para a noite ele amanhece um escravo. Do nada ele amanhece dentro de um poço. Do nada ele é vendido. José é vendido. Ele é vendido como um escravo. E do nada ele vai para a casa do Senhor que o comprou. E daí eu fico pensando, ele nasceu livre.
E diante de uma proposta dessa, ele poderia ter dado um troco na vida. Ele poderia ter pensado assim: poxa, eu não nasci escravo, fui vendido pelos meus irmãos, os meus irmãos me traíram, fizeram mal comigo. Agora um estranho me comprou, me trouxe para cá. Que vida desgraçada. Eu vou chutar o balde então. Então, se a vida está sendo ruim comigo, então que se lasque tudo. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter aceitado o convite da esposa de Potifar. José, vamos? Opa, vamos. De raiva, porque esse cara me comprou como escravo. De raiva eu vou aceitar o convite da mulher dele. José, ele recusou uma proposta errada. Muitas pessoas, ao longo da história, elas usam as suas amarguras para justificar os seus erros. Muita gente faz isso. Usa da sua história de vida, usa do que fizeram contra ele, justificativa, subsídio, para dizer assim: olha, eu posso fazer isso porque eu nasci assim, porque me fizeram isso, porque me falaram aquilo, então de raiva eu sou assim, sou rebelde, não compreendo as pessoas, sou imaturo, sou infantil, sou insubmisso, porque me fizeram mal. Então, se me fizeram mal, eu vou pagar também. Eu vou fazer coisa errada. Mas José não fez isso. Salmo 105 diz que a palavra o provou. E quando a palavra foi o provar, foi prová-lo na tentação da esposa de Potifar o convidar para dar uma volta no quarteirão, ele disse não. Ele disse: eu não vou usar a minha amargura para justificar os meus erros. Não, ele disse: eu não vou fazer isso. Muitas pessoas fazem a leitura das suas vidas, do que acontece, do que está acontecendo, para pecar, para errar, para fazer aquilo que não é para fazer, para se comportar de uma forma que não é para se comportar. Pessoas usam suas amarguras para trilhar um caminho errado. E talvez você está aqui hoje a ponto de trilhar um caminho errado, se apoiando na sua amargura. E eu dou um conselho para você: não faça isso. Não faça isso. Se mantenha íntegro. Por mais difícil que seja, diga: Deus, vou me manter íntegro, porque o Senhor está me colocando à prova. Porque o Senhor quer me levar para um lugar mais excelente. Deus, eu não vou. Não vou aceitar, Senhor. Eu não vou. Eu não vou aceitar. José não tinha Deus como culpado. Tinha Deus como solução. E como ele mostrou que Deus era a sua solução? Quando ele negou a proposta. Quando nós colocamos Deus como culpado? Quando nós usamos as nossas amarguras, as nossas histórias como justificativa para fazer o que muitos aqui podem estar fazendo. Um conselho de Deus para você: pare o que você está fazendo. Um outro conselho de Deus para você: se você vai fazer alguma coisa se baseando no que você viveu, no que você está vivendo, pare também, não faça isso. É um conselho de Deus para você, para o seu coração. Verso 10, no mesmo capítulo 39, a parte A diz assim: e aconteceu que, falando ela a cada dia a José, propostas erradas, não vem uma vez, elas vão cirandar você, elas vão fazer parte do seu dia a dia. Se tem alguém que não se cansa, é o inimigo da sua alma. Você nega hoje, você está empolgado com os 12 dias, aí nesses 12 dias você vai dar chute, você vai falar em língua estranha, você vai recusar. Não, mas vai passar os 12 dias, o ano está começando, você talvez está todo cheio de esperança,
com as suas metas, mas vai chegar o meio do ano, você vai entrar no marasmo e a mesma proposta vai vir. Vamos lá? O inimigo da sua alma é super paciente e é estrategista. Conhece o homem mais do que você mesmo. Ele conhece o homem há mais de 2000 anos. Desde o Éden, o diabo lidar com gente. Então, se tem uma pessoa que conhece gente, é o diabo. Porque há 2000 anos ele lida com gente. Então, que você fique sempre firme. E sonhar vai custar você negar propostas erradas. José foi guiado por princípios de Deus. Princípios para não se vender. Deus, antes de colocar a gente em alguns lugares, irmãos, Deus vai provar o nosso caráter. Não pense que você vai ser alguma coisa, ser alguém para Ele, sem que antes Ele prove o seu caráter. Sem que você passe pelo fogo. Sem que Deus prove as suas intenções e as suas motivações. Ele vai provar o seu caráter. Sempre. Ele sempre vai provar o seu caráter. Terceira coisa, capítulo 39, versículo 17 e 20. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Verso 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Sonhar custa o que, Fernando? Sonhar custa receber o mal, mesmo quando você faz o bem. E isso é difícil. Sonhar custa o quê? Receber o mal quando eu faço o correto. Ele teve uma proposta de fazer algo errado. Se deitar com a esposa de Potifar. Mas ele decidiu fazer o correto. E o correto lhe custou caro. E ele recebeu o mal em troca. O pastor Rony disse algo aqui ontem, que fazemos o bem esperando algo em troca. Esperamos sempre que a recíproca seja a mesma. Então, se eu dou pão, eu quero pão. Se eu dou amor, eu quero amor. Se eu sou justo, eu quero justiça. É legítimo, sim, querer isso? Claro que é legítimo. Mas você precisa entender que nesse processo você vai fazer muita coisa boa e vai receber um mal em troca. Ele foge. Ele foge da oportunidade. Ele foge do comentário. Ele foge da situação. E mesmo assim, a capa ficou. E a esposa de Potifar usou isso para incriminá-lo injustamente. A palavra de Deus colocou à prova. Ele fez o bem e recebeu o mal. Se coloca no lugar de José. Vendido pelo escravo, recusou uma proposta talvez tentadora, porque José fugiu de si mesmo. Ele não fugiu da esposa de Potifar, ele fugiu dele. Ou seja, talvez em algum momento ele deve ter olhado e falou: meu, se eu não sair daqui, eu vou acabar cedendo. Aí ele fugiu. Aí se coloca no lugar dele, ele faz tudo direitinho. E alguém vai lá e recebe o mal. Como eu e você nos comportaremos? Difícil, né? É muito difícil. Muitos de nós desistiríamos, mesmo sabendo que o sonho é de Deus. Talvez muitos de vocês aqui já desistiram. Talvez muitos de vocês já abriram mão daquilo que Deus quer fazer através de você. Talvez você está aqui e já abriu mão há anos, há muito tempo.
Eu me coloco no lugar de José. O pastor Jeremias Pereira, ele usa um momento que eu acho muito interessante. Ele fala assim: momento confessionário. Irmãos, tem horas que fazer o bem cansa. Não cansa? Cansa, né? Principalmente quando a gente não tem retorno. Você vai lá, faz o bem, recebe o seu lavando em troca. Você vai lá, levanta, você levantou, a pessoa vai lá e te derruba. Você vai lá, encoraja a pessoa, diz palavras boas, palavras de Deus, palavras que vão animá-la, que vão ajudá-la, ela se levanta e fala mal de você. Então tem horas que fazer o bem cansa. Cansa demais. Tem horas que a gente olha assim e fala: eu não vou fazer mais o bem. Talvez você não desistiu de Deus, mas talvez você desistiu de ser justo. Talvez você desistiu de fazer o bem. Só que a palavra de Deus nos deixa um conselho em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A Bíblia nos convida: não se cansa. Então, se não se cansa, é porque cansa. Fazer o bem cansa, irmãos. Cansa. Tem gente difícil, tem gente complicada, tem situações complicadas, delicadas, e tem hora que cansa. E José recebeu o mal por ter feito o bem. Por você fazer o certo e receber o mal, isso vai acontecer. Você vai ser injustiçado. Sabia? Você vai perder dinheiro. Você vai perder amigos. Você vai perder clientes. Porque você decidiu ser íntegro. Porque você decidiu ser justo. Porque você decidiu fazer o bem. E a paga do bem, às vezes, nem sempre é o bem. Então se prepare. Para que Deus realize o sonho, talvez você vai se enquadrar nisso. Você vai perder muitas coisas. Bens, pessoas, relações. Você vai ser acusado, caluniado, incompreendido. Mas faz parte. Deus está trabalhando em você. Deus está mexendo nas suas estruturas. Tem gente que gosta de cantar a música, né, de quem mesmo aquela música? Quem? Como a gente canta, né? Entra na minha casa, mexe com as minhas estruturas, né? Deus mexe nas nossas estruturas assim, fazendo você receber o mal quando você está fazendo bem. Quarta coisa, capítulo 40, versículos do 6 ao 8. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem o interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Quanto custa o sonho, Fernando? Pagar o mal com o bem. Às vezes fazemos o bem e a nossa paga é o mal. E quanto custa o sonho? Eu pagar o mal que me fizeram com o bem. Olha só, José, ele já estava governando a cadeia, os presos, e ele percebe que chegaram 2 novos integrantes, e eram um copeiro e um padeiro. E aí diz a história que uma manhã José acorda e percebe no semblante daqueles 2 homens um semblante triste, preocupado. José se importa com as pessoas. Ele se importou com aqueles homens. Ele olhou para aqueles homens e te perguntou: o que está acontecendo com vocês?
pessoa perguntou para mim assim, aliás, essa pessoa tinha o costume de me perguntar, tudo bem? Aí no dia seguinte, tudo bem com você? Aí no dia seguinte, tudo bem com você? Tudo bem? E aí? Tudo bem? Irmãos, eu não estava nada bem. Estava mal. Estava irritado, estava nervoso. E um dia eu estava muito nervoso. E aí essa pessoa perguntou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, não está nada bem, está tudo mal. Aí o cara... Aí depois eu compreendi ele. Porque ele perguntou tudo bem por perguntar. Ele não queria saber nada. Era vício. Era vício. É a mesma coisa você chegar para alguém no hospital, é normal, né? Você vai visitar o doente, ei, tudo bem? Eu não estava vendo no hospital. Mas é automático. Você perguntar para a pessoa, e aí, como vai você? Tudo bem? Não estou bem, estou no hospital, estou no velório, meu homem morreu, estou desempregado. E aquele dia eu falei para ele, não está nada bem, eu estou mal. E aí ele ficou mudo. Porque as pessoas perguntam umas às outras se está tudo bem, mas por perguntar, não quer saber. Mas José não. José olhou para aqueles homens e perguntou, está tudo bem com vocês? Os semblantes de vocês estão caídos. Ele decidiu pagar o mal que lhe fizeram, por mais que não fossem aqueles homens. Ele decidiu fazer o bem. E isso me alegra, e eu vejo em José um senso de missão. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. E não importava o lugar, a circunstância, as pessoas, ele sabia que ele foi chamado para fazer algo. Ele tinha um talento de interpretações. Então ele disse assim, eu sou mordomo de Deus, o dom não é meu, o dom é dele, e como mordomo, a minha função é servir. Deus vai provar-nos na palavra em momentos difíceis, sabia? Vai ter momentos que você precisa de oração e você vai ser forjado a orar por alguém. Mas sou eu que preciso da oração. Mas vai haver situações que você vai ser colocado à prova para orar por alguém. José podia dizer, eu sou preso, estou tão preso quanto você. Mas ele diz assim, interprete-os. Ele diz assim, por um acaso não são de Deus as interpretações? Que senso de missão. Eu não tenho nada a ver de Deus, então se é de Deus eu sou mordomo, eu preciso colocar em prática, não importa onde eu estiver. Fez o bem, mesmo depois que lhe fizeram o mal. Às vezes eu olho assim e eu falo para Deus, eu estou longe disso. Aí Deus fala, calma Fernando, tira o mito, José, você pode. E se Deus está dizendo isso, é porque você pode. Você pode fazer o bem mesmo quando ele faz o mal. Você pode continuar sonhando. Você pode negar propostas erradas. Você pode. Porque se a palavra está dizendo isso, a Bíblia nada mais é do que uma demonstração de que todos que estão lá, eu posso ser também. Eu posso ser um Moisés, eu posso ser um José, eu posso ser um Paulo, eu posso ser um Tito, eu posso ser um Jeremias. Não é história em quadrinhos de grandes heróis. É a história de homens comuns, sujeitos às mesmas paixões que fizeram. Então, se eles fizeram, eu posso fazer. Se o Cristo disse que eu posso fazer coisas maiores que ele fez, o que dizer dos seus servos? O que dizer de José? O que dizer? Eu posso fazer o bem mesmo quando me fazem mal. Eu posso ter o meu senso de missão e saber, Deus me chamou para orar, eu vou orar, mesmo quando eu mesmo não consigo orar por mim mesmo, mas eu vou orar pelos outros. Eu posso dar uma palavra de ânimo para alguém, mesmo quando eu mesmo não posso dizer para mim mesmo que a situação vai estar tudo bem. Eu posso, porque eu sou o mordomo do Senhor. Claro, se você estiver sonhando o sonho de Deus, porque se você não tiver, talvez eu esteja jogando pérolas aos porcos. Mas se você está sonhando o sonho de Deus, é capaz, é possível, você pode fazer, você consegue fazer.
O nosso mal é assim, irmãos. Só quero servir quando eu sou servido. Só quero fazer o bem quando me fazem bem. Se não me fazem o bem, eu não faço bem. Se não me servirem, eu não sirvo. Eu não sou servo se antes as pessoas não me servirem. Esse é o mal. E se você é assim, eu vou te dar um alerta. Deus está aprovando você. Por que Ele quer provar você? Para que você chegue no lugar que Ele destinou para você chegar. Para que você alcance o que Ele quer que você alcance. Para que você tenha uma posição relevante como Ele quer que você tenha. Amém? Amém. Sonhar custa o quê? Estou terminando já. Capítulo 40, versículos 13 e 14. Dentro de 3 dias, Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, esteja bondoso comigo, fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. Versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Sonhar custa ser esquecido por pessoas. As pessoas vão esquecer de você. As pessoas vão esquecer de você. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. José ajuda, estende a mão e é esquecido por 2 anos. Mas que história, né, irmãos? Talvez se ele passasse numa igreja e falar, cara, descarrego total para você. Descarrego. Alguma coisa está errada, não é possível. Quanto revés, quanta invertida. Ih, filho, você está com alguma coisa errada. Você está com um costo. Tem algo em você. E eu vou olhando a história de José e eu vou vendo más notícias atrás de más notícias. Faço bem lá. Eu não paguei o mal com o mal, eu paguei o mal com o bem. Aí o cara sobe, o cara volta. Irmãos, não dava para esquecer disso. Não dava. Impossível, sabe por quê? Impossível um homem esquecer de José. O copeiro voltou. Você voltou? Voltei. O que aconteceu? Faraó me libertou. Como libertou? Como alguém esquece de outro? Você vai ser esquecido por pessoas, mas talvez seja o próprio Deus fazendo elas esquecerem de você. Talvez seja o próprio Deus. Talvez se você pedir para mim, eu vou esquecer de você porque eu esqueço muitas coisas. Pai Alessandra que o diga. Esqueço demais as coisas, né pastor Maurício? Eu esqueço muita coisa, eu preciso anotar, senão eu esqueço. Mas uma história como essa, jamais um homem esqueceria. Pô, eu saí da prisão, estava preso, o meu companheiro padeiro foi morto, eu estou vivo. Como ele vai se esquecer de José? Pô, um homem disse que ia sair 3 dias. E ele esquece. Muita gente confunde a ação dos homens com a ação de Deus. A pessoa me fez mal, Deus me fez mal. A pessoa me feriu, Deus me feriu. Não, irmãos, Deus não tem nada a ver com isso, às vezes. Mas aqui eu acredito que foi Deus mesmo que deu um apagão na mente desse copeiro. Sabe por quê? O lado de fora da prisão não estava pronto ainda. E o lado de dentro de José também não estava pronto ainda. José não estava pronto ainda. E lá fora também não estava pronto. O cenário não tinha sido montado ainda para que o momento crucial de José entrasse. Eu fico pensando se o copeiro assim que subisse disse assim: olha, quem me livrou, Faraó, foi o José. Tira ele de lá. Eu fico pensando se José saísse antes da hora. O que ia acontecer com José? Com certeza ele não seria um governador. Ele precisou sair no momento certo, na ocasião oportuna, no momento crucial. Então, sonhar custa a gente ser esquecido, mas você precisa entender uma coisa.
A sua história, o seu destino não depende de homens. Não depende de homens. Não depende de pessoas. A sua história está na mão de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus Senhor, onisciente. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de agir. Ele não se esqueceu de José. Deus não se esquece de nós em nenhum momento. Em nenhum momento, nem um instante. Você não sai da mente de Deus. Não sai. Para encerrar, sonhar custa perdoar. Eu volto para o mesmo versículo que li no começo. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Toda concretização de um sonho nos deixa feridas e cicatrizes. Todas. Você, quando realiza o seu sonho, se você olhar para você, você vai ver que ficou marcas. Às vezes muitas marcas. E José chega nesse ponto que eu li. O mito José. O mito, governador. Ele disse com sobriedade e consciência: foi Deus quem fez isso. Mas ele perdoou. E perdão custa caro. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Quando a gente perdoa, uma parte de nós se vai. Vai junto. O pastor Ed Renekiewicz usa uma frase e eu acho ela muito pertinente. Não construa em cima de entulho. Porque se você construir em cima de entulho, o que você construir vai desmoronar. Não se constrói uma casa em cima de entulho. Se limpa o terreno. Pavimenta-se o terreno, para depois construir um alicerce. Não construa a sua história em cima de entulho. Não construa. Perdoe. Perdoe. Ah, mas eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Se alguém te fizer um mal, você vai olhar para a pessoa e você vai lembrar que aquela pessoa um dia te fez um mal. Sim, você vai lembrar. Não pense que o anjo da lavagem cerebral vai passar na sua cabeça e vai fazer você esquecer. Você vai lembrar. Só que não vai te ferir mais. Não vai te ferir mais. Eu vou olhar para você e vou falar: poxa, você me fez um mal, mas eu não sinto mais nada quando eu lembro disso. Perdoe, irmãos. Construa a sua história. Permita com que Deus construa a sua história através do perdão. Talvez nada do que eu disse aqui se encaixou com você, mas talvez você precise perdoar alguém. Então, não construa em cima de entulhos. Jogue-os fora. Jogue-os fora. A Bíblia inteira está cheia de versículos que mencionam José. Eu queria chamar a Alessandra. Vem cá. Nós vamos louvar um cântico. Atos diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravos para o Egito, mas Deus esteve com ele e o libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, até este o tornou governador do Egito e todo o seu palácio. Fica muito claro aqui que Deus era com José. Você vai ver as histórias, as passagens, e todas elas vão concluir dizendo: e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. José não foi esquecido por Deus. Você não é esquecido. Deus não esqueceu de você. Parece pieguice, parece frase de efeito, parece encher linguiça, mas às vezes a gente pensa: Deus esqueceu de mim naquela situação. E Ele não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Deus está com você. O Estevão em Atos disse isso. E Deus era com José. E os livrou. E o livrou de toda a tribulação. Deus vai livrar você.
Deus está livrando você. Deus está dando oportunidades para você, para que você cresça. Quanto custa sonhar, pastor Fernando? Custa muito caro, mas dá para pagar. Mas é pagável, mas dá para investir. E que você invista. Que a cada passo que você der, você diz assim: isso custou tanto, graças a Deus eu tive como pagar. Paguei com o meu esforço, paguei com o meu perdão, paguei com a minha determinação, paguei com o meu caráter, eu